Olha a Margarida Gonçalves. Cá estamos. Cá estamos. Está um bom dia para um podcast. Eu acho que sim. Está assim mesmo? Está assim mesmo cinzento. Vamos. Está um dia daqueles... Vamos falar. Tenho que tirar a máscara? Mas porquê não estou a falar? Sem máscara, então. Sem mais. Olha para isto, que voz, que qualidade. Estás boa? Que brilho. Sim. Obrigado por estás aqui, por teres vindo ao Sol, tão bem-vinda. Obrigada. E eu por me convidares para o teu sótão. O nosso sótão, isto é tudo nosso. Estás nervosa? Ontem disseste-me que sim, que ias estar nervosa. Estou um bocadinho, sim. Não sei, sim, estou um bocadinho. É engraçado, não é? Porque uma pessoa tem sempre e é um erro, pensar assim, é um ator, está habituado a fazer texto à frente de centenas de pessoas, mas isso é o vosso trabalho que vocês dominam e controlam. Isto é diferente, imagino eu, não é? Sim, ensaias para falar. Pois, é isso, aqui não há ensaio possível. Aqui não é uma conversa... Sim. É isso, mas é uma conversa. É uma conversa, sim. Não, sabes o quê? Eu não tenho... como é que eu vou dizer? Eu não sou muito boa em palavras, sabes? E então, quando me pedem para descrever alguma coisa ou para falar sobre mim ou algo assim, alguma coisa assim, eu não... Demora algum tempinho e tal. Espero que sejas boa a desenhar, então. Não, acho que não. Quer dizer, sei desenhar um coelhinho, tipo essas coisas assim. Se isso resolver a maior parte das perguntas que te fazem, desenhas um coelho. Possível, é possível. Sim, é possível. Foste buscar aquele par de sapatos que eu te pedi? Coelhinho. Isto eu se calhar devia ter... Mas vindo de mim, ninguém... Eu se calhar devia ter começado por dizer que... Ninguém estranhava. Nós também já nos conhecemos há algum tempo e acho que nunca tivemos uma conversa séria, porque rapidamente os pés derrapam para a parvoíce absoluta. Ainda bem. Ainda bem. Eu por mim adoro parvoíce. Acho que é mesmo, faz falta ao mundo parvoíce. Mais parvoíce, acho que faz falta. Por isso este podcast, esta conversa pode muito bem ser um compêndio da mais absoluta e profunda parvoíce. Sim, olha, se for. Tá bem. Mas sim, acho que nunca tivemos uma conversa senão que não fosse para nos partirmos a rir. Sim, descamba sempre para algum lado. É? Ou então para gatos, conversa sobre gatinhos. Mas, sim, descamba sempre para algum lado absurdo. E positivo. Sim. Acho que sim. Sim, acho que sim. Olha, estou muito curioso para te fazer uma pergunta. Embora a gente já se conheça há algum tempo, acho que nunca te perguntei isto, porque também não tinha nada aqui a fazer. Não tem nada a ver com isso? Então porquê que vais fazer a pergunta? Porque os nossos ouvintes estão desejosos de saber. Tá bem. Tu entraste para a ACE no segundo ano de vida da escola. Segundo ano? Não sei. Foi no segundo ano? Não sei se terá sido assim tão... Mas à volta disso, terceiro ou quarto, sim. Pronto, tenho de falar com os meus contactos porque alguém me enganou, então, porque eu acho que foi no segundo. Mas não sei, também não interessa. Mas será? Não sei. Mas já foi há muito tempo. Tinhas para aí 8 anos. Foi pré-história. É 8, pré-histórico. 9 aninhos, quando Sim. entraste na escola, não é? Exato. Na altura, a Academia Contemporânea de Espetáculo, não era a Escola de Artes. E a minha curiosidade é, porque eu próprio também não tenho assim uma memória muito clara do que era o Porto há 30, ou 28, ou 27 anos, pronto, o que for. E como é que tu chegas a uma escola de teatro? Tu, Margarida, o que é que aconteceu? Sempre era um desejo antigo, querias ser atriz ou artista de alguma maneira e a ACE de repente foi aquela oportunidade. Como é que tu vens aqui parar? Sabes que eu pergunto-me isso, a sério, eu estudava, na altura estudava para ser, sei lá, estar ligada à comunicação, a jornalismo, algo parecido. E passei pela academia, era a academia na Rua Passos, não, Rua Manuel II. Sim, é Manuel II. E era uma casita discreta, passei por lá e entrei. E isto é uma escola de teatro. Eu ia ver alguns espetáculos, mas muito assim, muito pontualmente, assim, uma coisa muito esporádica. Ao TEP. O TEP há 20 e muitos anos. Sim. Mas pronto, não era uma... divertia-me e gostava da forma. Mas... não me apaixonava ao ponto de pensar, é isto que eu quero fazer da minha vida. Bom, então passei para a academia e percebi que um dos professores era o João Grosso. Sim. E pensei, bom, eu adoro este gajo. Porque o tipo era assim, como é que eu te vou explicar? Virava um bocadinho o sistema ao contrário nessa altura, existia o PSR, lembras-te desse partido? Era assim uma coisa e que para mim era muito fora. Sim. E eu quero experimentar isto.
mandei tudo ao ar e voltei atrás na altura complementar, 11º, 12º, e voltei atrás e fui para a escola de teatro. Porque também na altura jornalismo estava a ser uma seca, essa coisa de escrever. O jornalismo é esse curso com tanto sucesso. E eu hoje pivô do telejornal da RTP. Seria muito bom. Com os tires e tal. Ainda bem que eu sou jornalista. Obrigado, Margarida. Desculpa. Olha, vê no que deu. Não. Estudasses. Não, e depois pensei, bom, depois ao perceber o que é que o teatro me podia... O que é que o teatro me podia trazer para... Eu sou um bocadinho, não parece, mas sou um bocadinho nerd. Eu gosto de... Como assim não parece? De pesquisar, de procurar e isso. E na altura teatro pareceu-me que seria isso. E é, na verdade. Mas pronto, depois a prática apaixonou-me mais do que propriamente a teoria e depois as duas coisas também se misturaram e pronto. Mas também me pergunto isso, porquê? Parece que fui empurrada para entrar naquela porta. Vai lá ver. Entrei, vi e inscrevi-me. Foi uma coisa absurda na mesma semana. Pois claro, foi a segunda questão a resolver. Foi pai, mãe, eu vou para teatro. Mas eu, o que é que vais ver? Quase, sim. Está bem, vem jantar a casa. Não. E pronto, e não houve grande oposição, na verdade, não. Foste apoiada? Sim. Sim. Acho que eles não sabiam muito bem o que é que me esperava, mas... Bem, se nem tu sabias... Nem eu sabia. Que engraçado, não fazia ideia que tinhas entrado assim, tipo... Foi. Sabes, e vendo a tua carreira, vendo a forma como tu trabalhas e o teu tipo de trabalho, a tua interpretação, a tua qualidade enquanto atriz, é tudo tão natural que eu nunca diria, olha, ela tropeçou numa pedra e entrou uma porta adentro e escreveu-se. Sabes, parece-me sempre que é de uma pessoa que já tinha pensado isto quando era mais pequena e queria ser. Mas também é um erro comum que as pessoas cometem, tipo, ele se é aquilo, é porque sempre quis ser aquilo. Sim, há aquela coisa do, tenho um bichinho dentro de mim. Nunca tive esse bicho. Não, mas agora tens. Bicho. Sabes, passado estes anos todos... Olha, não sei. Se é tipo... Eu sei que é uma pergunta um bocadinho injusta, porque seja qual for como vais responder é sempre esquisito, mas é mesmo... Ou seja, tu entraste sem querer quase nesta carreira. Primeiro entraste sem querer numa escola, depois veio a carreira. Isso também são coisas diferentes. Podias não ter seguido uma carreira e seguiste. Mas não consegues viver sem isso hoje? Olha... Sem ser atriz? Eu estou sempre... durante estes anos todos, já 20 e tal anos nisto... Não sei se chamaria carreira, não é? Eu chamo carreira a uma coisa que é mais ou menos pensada e organizada. O meu mundo profissional é caótico. Na verdade, gosto imenso. Gosto do que faço, ou seja, mas é... Espera aí, deixa-me ir por partes. Espera aí, perdi-me no raciocínio. Durante este tempo todo eu tive momentos em que tive de sair. Género, ok. Sair no sentido, por exemplo, não tinha trabalho ou algo assim, ok, vou fazer outra coisa. E não me importa nada de desistir do teatro, vou mandar isto, estou farta disto. Não ganho dinheiro com isto, não consigo orientar-me, blá 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 blá. E fui fazer outras coisas. Mas depois penso, há qualquer coisa que me faz falta. Não sei se é esta necessidade também de comunicar, seja de que maneira for, ou em cima de um palco, ou até mesmo com... Sei lá, faz-me sempre sentido ter essa coisa de contar alguma coisa. Sim. Não sei. Uma relação criada pela comunicação com algo, com sim, alguém. Sim. Sim, seja de que maneira foi. Então voltei sempre ao teatro. Houve um ano em que estive a trabalhar no Maria Matos como camareira, mas foi incrível porque estava o Diogo Infante na direção e foi incrível. Porquê? Porque vi alguns colegas ir ensaiar para o Maria Matos, via ensaios do Tiago Rodrigues na altura, que ele tinha... O Mundo Perfeito. Perfeito. Exato. E ele tinha um ciclo que era o Emergências
e ele escrevia os textos e achava aquilo fascinante, os bastidores dos ensaios dos outros atores, dos encenadores, e conheci pessoas que, se fosse atriz, não queria conhecer. Pois sim. E aí foi incrível, e mesmo... E sem precisar ficar nervosa, porque não tinhas essa responsabilidade. Era um alívio, tipo na estreia eu via os outros todos e eu, pois, isso já passei por lá. É chato, mas vá, temos que aguentar. Mas era incrível ver do outro lado e apetecer dizer, não, estás bem, olha, vai só, entra só. Mas não, claro, imagina uma camareira a dar direções de cena lá aos atores. Do outro lado, porque não? Não. Mas e depois, durante esse ano, que foi incrível, adorei, mas depois apareceu-me pela frente o Paulo Ribeiro, o coreógrafo, que me perguntou: o que é que estás aqui a fazer? Anda a fazer uma audição para a minha companhia, que eu vou fazer não sei o quê, um espetáculo. O Paulo Ribeiro tem essa voz? Tem. E eu pensei 2 vezes, fui fazer a audição e pronto, e voltei outra vez. Boa. E entraste bem, foi logo uma boa entrada, logo na companhia Paulo Ribeiro. Foi, sim, foi. foi. Mas também foi uma experiência muito boa, essa coisa de ser camareira, de não teres essa responsabilidade e vês os outros. Pois, eu percebo que, apesar de tudo, continuas no mundo de que gostas, estás no mundo do teatro na mesma, e neste caso estás mesmo num teatro a trabalhar também, nos seus corredores e bastidores e salas que nunca ninguém conhece, e não sei, deve ser um bocadinho de aquela coisa que se fala de limpar o palato, de repente estás ali na mesma, mas estás noutra. Verdade, no papel. Sim, estás fora, vês com distância as tuas coisas, os teus monstros e... Mas antes disto tudo, imagino eu, tu vais para a École Philippe Gaulier. Sim. Isto foi logo na saída da ACE? Não foi logo na saída. Entretanto, andei aos solavancos pela Europa, numa companhia que, na altura, a diretora da academia, a Isabel Alves, tentou formar, que eram vários... eu não sei muito bem, eu andava assim um bocadinho meio sonâmbula de um lado para o outro. Eu terminei a academia e perguntaram-me se eu queria fazer parte dessa companhia. E então... haveria uma espécie de workshop onde iriam ser selecionados alguns alunos de várias escolas da Europa. Isto no país de Gales, em Aberystwyth. Em? Aberystwyth. Muito bem. E sabe falar galês? Espera aí. Aberystwyth. Acho que é isto. Bom, não sei. Durante o mês de agosto estivemos lá e eu fui selecionada depois para a companhia. Depois fomos ensaiar o espetáculo, estes finalistas, os escolhidos, The Chosen Ones, foram ensaiar para a Roménia, um espetáculo, e depois com esse espetáculo fomos por várias capitais da Europa apresentar, isto era o objetivo, mas o projeto terminou a meio, acho eu. Pronto, não sei bem porquê, não interessa. Depois regressei ao Porto e fui convidada a fazer um espetáculo que foi o Get Off My Garden, dirigido pelo Alan Richardson, que era um espetáculo de clown, tinha uma componente clown muito forte, mas na altura sabia lá o que era clown. E foi apresentado no Rivoli como um espetáculo de novo circo. Mas eu não sabia, não sabia exatamente que linguagem é que ia ser usada. O clown era uma coisa que eu não fazia ideia o que era, mas percebes? Mas resultou. Na verdade, a linguagem que eu tinha e tenho ainda foi... Mais um tropeção. Mais um tropeção, sim. Serviu perfeitamente para aquilo e foi um sucesso enorme, um espetáculo. Acho que desmistificou um bocadinho o que na altura no Porto se fazia, que a comédia era um género menor e que muito menos aquilo, que falhasses, por amor de Deus. Na altura com o Daniel Pinto e com o Carlos António, que está em Lisboa agora. E dava-nos um gozo assim, fantástico fazer aquele espetáculo. Foi assim, fizemos imensas vezes, viajamos por Portugal inteira, foi assim uma digressão fantástica.
divertíamos-nos imenso. E depois, sim, a Academia propôs-me a Philippe Collier, fazer a Philippe Collier com uma bolsa. E eu, pois sim senhora, vamos lá a isso. Parece que o clown, é uma linguagem que se me assenta bem. É engraçado, porque estás a ver, eu de facto, eu não sei quem tu és, Margarida, afinal... Eu sei, tenho tantas Não, porque cores. tu tropeças, entras por uma porta e inscreves-te na ACE. Tropeças, entras por outra porta e descobres uma linguagem que ainda hoje define muito o teu trabalho, que é precisamente o teatro mais físico. Mas sim, é verdade. O clown. Aliás, tu começaste mesmo por dizer que não és muito boa com as palavras, não é? És melhor. Sim. E de facto, eu não concordo totalmente com isso, mas pronto, tu é que sabes da tua vida. Mas de facto, o teu teatro é um teatro muito físico, muito do movimento, da expressão, tanto corporal como facial. E o clown, tanto que tu, inclusive, dás workshops de clown, dás oficinas aqui na ACE de clown também. Portanto, mais um tropeção e descobres uma linguagem que ainda hoje te assenta como uma luva e define muito o teu trabalho. Não será só isso, obviamente, não estou sequer a... Não, mas é verdade, sim. Mas é um bocadinho isso, não é? O clown, de repente, é uma coisa que as pessoas sabem que a Margarida Gonçalves é ótima, é a melhor do mundo. Pois, não sei o que te diga em relação a isso, mas a verdade é que quando penso demasiado nas coisas, acabo sempre por fazer asneiras. E quando me acontecem esses tropeções, é quando, a partir daí, se desenrola uma série de... Por exemplo, ultimamente tenho trabalhado imenso em espetáculos com muito texto, o que é estranho para mim, mas pelos vistos... Como eu não penso demasiado nas palavras ou só apenas no objetivo, para onde elas te levam, acho que me tenho saído mais ou menos bem e dá-me gozo, afinal, dizer texto. Sim. Pronto, mais uma tropeção? Mais um tropeção, vês? Mais um tropeção. Sim, e isto foi um desafio que a Raquel não sei se conheces. Vagamente. Ok. Percebo, porque ela também não é muito social. Sim, nem gosto muito dela, na verdade. Eu também, quer dizer, nem devia falar dela, mas pronto. Ela também não ouve este podcast. Ainda bem. E que ela me propôs um espetáculo em que eu desenrolava um raciocínio assim, do princípio ao fim, durante 1h e qualquer coisa, só a falar da memória e pronto. Mas pronto... Isto para chegar a essa coisa de que agora me propõe estes desafios de texto e de como... Nesse caso particular, por acaso acho que foste buscar um bom exemplo, porque é um exemplo que eu conheço bem. Estamos aqui na brincadeira, mas é óbvio que eu conheço bem. Sim. Conheço bem o texto desse espetáculo, de longe e na altura falou-se, contigo inclusive, que era uma mancha de texto gigante. E foi um desafio para ti. Foi difícil, imagino, não sei. Foi. Há pouco tempo vi o filme... Desse espetáculo e eu pensaste, como é que eu consegui? Mesmo, juro-te, cada vez que vejo vídeos dos espetáculos que faço, penso, por amor de Deus, Margarida, por amor de Deus, por favor, o que é que foste... não, isto está tudo... não quero ver mais. E este eu fiquei assim, como é que eu consegui fazer isto? Não, de facto é verdade, era mesmo muito texto. O espetáculo tinha 1h30, mais ou menos, e era sempre a debitar, não é? Sim. E conseguiste? Eu consegui, sim. Ele próprio, o espetáculo, era de facto um exercício sobre a memória em todos os aspectos. Foi assim, fantástico. Então tu fazes a escola Philippe Collier. Desculpa, sim. Incrível experiência, imagino. Foi, sim. E depois voltas para Portugal, não necessariamente para o Porto. Não sei, eu sei que tu passaste muitos anos em Lisboa a trabalhar em Lisboa, não foi? Há um bocado estavas a dizer do Maria Matos, mas pronto. Teatro de Almada, Chapitou, Paulo Ribeiro já falaste, Teatro Meridional, tudo companhias que trabalham maioritariamente em Lisboa, mas também passaste pela Circulando no Porto, pelo Teatro Bruto, aqui pelo Teatro do Bolhão, obviamente. Ou seja, tens um percurso já bastante... com muitas medalhas. Isto tudo são boas referências para o teu percurso, acho eu. Portanto... E não escrevi aqui Maria Matos, camareira, esqueci-me. Pois, escrevo agora, para nunca mais te esqueceres. Não. Mas tu há bocado dizias que não podias dizer que era uma carreira por ser caótica, não é? Uma coisa que... Mas eu também já nem sei se é possível... São esses tais tropeções, percebes? Exatamente, é isso. Mas estás satisfeita com o teu percurso? De certeza? Estou, sim, porque de alguma forma eu reconheço que tenho... Não vou dizer uma linguagem original ou coisas assim do género, porque isso já não existe, né? Não existe de todo, mas de alguma forma tento ser o mais
sincera naquilo que faço, sem ter. Tenho as minhas referências, naturalmente, e sou uma mistura de todas elas, mas eu sinto que a minha linguagem é muito particular. É como tu dizias, que fala-se na Margarida Gonçalves e vais logo buscar aquela linguagem clownesca. E eu sinto isso, cheguei até aqui. Sim. Até a essa mesma linguagem. E que agora se calhar está a mudar um bocadinho com esse tal trabalho de texto, mas estou Sim, aliás é engraçado falar nisso da mudança para o trabalho de texto, porque eu a primeira vez que te vi em palco foi num espetáculo do Bruto, que era só tu, que era o... sim. Ai, como é que se chamava? Pai, não era anónima. Foi na Fundação José Rodrigues, na altura em que o Teatro Bruto lá estava. Eu não tinha texto nenhum. Nenhum. Exato, era Narcisa, que é da Ana Helena. Sim, exatamente. Foi a primeira vez que eu te vi em palco e eu pensei, quem é esta mulher? E eu lembro-me perfeitamente do impacto que tiveste, porque, para já, e ainda hoje, aliás, como já ficou provado durante estes minutos, tu provavelmente és a pessoa que mais facilmente me faz rir. E olha que isso é um elogio. Sim, portanto, obrigada. Beijinho. Beijinhos. Mas, e eu ri muito nesse espetáculo, achei a tua linguagem super clara e aquilo que tu dizes, a comunicação, foi mesmo isso, foi a forma como tu me comunicaste, e eu não te conhecia, nunca tinha visto nada contigo, sou ignorante, o que é que eu posso dizer? Não. E, pronto, é o que é, e fiquei mesmo agarrado à tua interpretação, sem texto. Sem texto, sim. Sem texto. Não tinha. Depois já vi coisas tuas com texto ou sem texto, ou com mais texto ou menos texto, e depois quando chegas, de facto, a este espetáculo da Raquel que tu falaste, em que basicamente é texto. Fala para aí, eu consigo fazer a comparação entre o que eu vi aqui há uns anos, sei lá, quando foi? 12 anos? Não sei. Não sei, precisa sim, mas foi. E agora, e de facto, veio-te ali a falar durante 1h30 sem problemas nenhuns, tipo, péssimo, fácil. Pois, não sei. Silêncio desconfortável. A Margarida não é boa a receber elogios. Por acaso, não. Devia ser. Não sei. Eu gosto, claro. Claro que sim. Não quer dizer sabe bem. Uma pessoa gosta, não quer dizer que a gente faça uma boa cara quando recebe uma prenda ou um elogio. Não é? Eu sou péssimo a receber prendas, por exemplo. Péssimo. Péssimo, e adoro coisas, e às vezes já me deram prendas que eu penso, como é que esta pessoa foi possível, como é que ela conseguiu dar uma coisa tão boa? Rasgas o papel e dizes, fogo, não quero isto, obrigada. Não sei, parece que não fico contente com a prenda, acho que é tão estúpido, a sério, é um esquisito. O Natal é uma festa em minha casa. Mas gostas, mas não demonstras. Mas não sei demonstrar bem. Pois, eu também, eu adoro, mas fico sempre, o que é que eu digo de volta? Agora imagina, se calhar sou melhor a receber uma prenda quando não gosto da prenda e finjo que, sabes, tipo, uau! Incrível! Há tantos anos que eu tive para comprar isto, do que quando recebo uma prenda que gosto e não sei reagir, é tão estúpido. Sim, ficamos sem palavras, não é verdade? Mas pronto, isto para dizer que tive demasiado tempo a falar de uma coisa que era tão simples como dizer, gosto muito de te ver trabalhar, Margarida. Muito obrigada, obrigada. E gosto mesmo porque durante muito tempo te reconheci como uma atriz física, do teatro físico, do clown, e que são coisas que eu acho que são mesmo fundamentais, até do ponto de vista da comunicação. E quando te vejo com um espetáculo que é basicamente muito, muito texto, quase só texto, fico igualmente satisfeito com o que tu comunicas e pronto, e gosto imenso. Sim. Também não podemos descurar de todo a encenação da Raquel, que me deu assim um espaço, e isso é muito raro, não é? Há encenadores que, pronto, régua e esquadro. São formas, sim, que impõem e querem, tudo bem, ok, é o caminho deles. Claro, mas, e o ator e a atriz encaixam nesse caminho, não é? Isso claro, não há nada a fazer. Tens que encaixar. Sim, claro que sim. Mas aqui foi muito esse espaço que a Raquel me deu, sim. Deu-me diretrizes, claro, mas amplas. Houve essa respiração, sim. Foi muito bom. E tempo, assim, ela deu-me tempo, e isso é um luxo. É um luxo na criação. É engraçado, ouve-se muito falar disso no teatro, principalmente, pronto, também é aquilo que a gente conhece melhor, se calhar, a nível das artes performativas, mas muitas pessoas queixarem-se do tempo para a criação, ou seja... Tens de criar a pressão. A pressão, é muito rápido. E para um intérprete, imagino que seja a mesma dificuldade.
Sim, eu invejo assim pessoas que fazem não sei quantas produções num ano e conseguem chegar ao fim de, pronto, de apresentá-las, seja como for. Eu não sei como é que conseguem, é mesmo. Se bem que, pronto, eu acredito que a criatividade seja um músculo, tu de facto articulas e dás respostas. E se consegues mais rapidamente chegar a uma ideia ou concretizar uma ideia do que conseguias há 10 anos, porque entanto É possível, não é? sim, Gimnasticaste já estás, esse músculo. exato. Claro. Mas pronto, mas invejo assim. Pessoas que, ok, dão resposta assim facilmente. Mas pronto. Bem, eu também digo isto porque na verdade eu só faço o quê? 2 produções por ano Pois sim, mas ainda assim Sim. consegues perceber que se tivesses mais tempo para trabalhar aquela personagem naquela produção, Possível, seria sim, outra coisa. é possível. Também não sei, depende. Eu imagino que eu ouço muitas pessoas queixarem-se da falta de tempo, de só terem 2 meses para levantar um espetáculo de. Pronto, é uma conversa que se ouve regularmente. Sim, porque tu vês companhias, por exemplo, que têm meses e meses de residências e de criação e depois. Isso é bem, mas imagino que seja. Também pode ser um caminho perigoso, não é? Demasiado tempo para fazer Verdade, um projeto. pode apodrecer também. Mas isso também sim, depende de tanta coisa, depende da pessoa, depende daquilo, do tal músculo ginasticado que tu dizes, da criatividade, da capacidade de concretização. Mas sim, a falta de tempo é uma coisa que muita gente se queixa. Mas é verdade, pronto, mas também é tudo muito relativo, não vamos estar aqui, não é? Porque tu vês espetáculos fantásticos, tu percebes, uau, como é que conseguiram fazer aquilo, mas depois percebes que por trás tiveram tempo para que tecnicamente fossem perfeitos. Sim. Mas também temos companhias aqui que num mês e meio fazem coisas fantásticas e incríveis. Ou seja, o que estás a dizer é que nem sequer devíamos ter falado neste ponto, é isso? Verdade, dá para cortar? Sei lá, se o Fábio tiver vontade, depois a gente Fazemos corta. um silêncio para se cortar aqui. Não, deixa Tá estar, bem, deixa rolar, não corta nada. Não cortes, Fábio. Que ponham para a frente. Não é? Qual foi a coisa mais difícil que fizeste? Como atriz? Aquela que tu dizes, que pesadelo. Mas difícil. Não é difícil no sentido de que tenhas detestado. Sim, difícil. porque não vou dizer, né? Como deves calcular. Pronto, não sei, tu é que sabes a tua vida. É melhor não. Mas difícil. Deixa-me lá ver. Olha, eu acho que foi mesmo longe. Eu sei. Não, eu não estou a dizer que foi assim, tipo, caramba, que pesadelo. Foi de. Exigente, nesse sentido. De chegar mesmo ao dia da estreia e de ter. Eu estive prestes a ter um ataque de pânico. Na estreia? Na estreia. Estava o público a entrar. Eu assim, olhar para. Lembro-me perfeitamente de olhar para as minhas mãos, olhar para o público e de começar a ver a minha visão a desfocar. Eu não vou conseguir fazer isto, eu vou embora. Se eu for agora ninguém repara. Sim, quase. Ali vestida de branco, sou eu no palco. Exato. Vou-me embora devagarinho, pode ser que ninguém veja. Mas foi. E depois de estrear foi tipo, uau! Depois no segundo dia voltou tudo outra vez. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Engraçado, estás a ver? Tantos anos depois acabas por te deparar com a coisa mais exigente agora, há 2 anos? Foi há 2 anos? Ainda fitei, sim, há 2 anos. Que engraçado. Foi terrível. Pronto, mas estás a ver? Mas essas coisas acordam-te. Vem à próxima, não é? Sim, acordou-me. Sim. São desafios mesmo, porque eu acredito que para a maioria dos atores acabas por cair numa coisa quase de rotina e ok, é a próxima produção, ok, próxima, ok, é para decorar isto, é para decorar aquilo, blá blá. Dás quase sempre as mesmas respostas porque estás viciado naquilo, nessas respostas, percebes? Mecanizas a tua arte também. Exato, é isso mesmo, mecânico. E isto não, foi tipo um abanão. Já não tens o nariz vermelho para fazer as tuas palhaçadas. Para dar-te essas desculpas. Anda lá, toma lá. Mas é engraçado que ainda assim, e pronto, as pessoas quem não viu o espetáculo não saberá, o espetáculo era um bocadinho sobre a memória das pessoas que morrem, que nos morrem, as pessoas que desaparecem. Sim. E tal. Mas ainda assim havia um elemento de humor na tua interpretação, na tua maneira de fazer as coisas. Também, ok? E na escrita também. Sim, na escrita também, obviamente. Aliás, a escrita também te ajuda a encontrar esse caminho. Mas era tão subtil
Sabes, não era aquele humor tipo a pessoa às gargalhadas, não é isso, mas e eu vou fazer aqui um salto, se calhar estávamos a falar de uma coisa e vamos falar mais ou menos de outra, mas eu sempre que te conheci, quando estamos a jantar ou vamos a um café ou nos encontramos na rua ou aqui no Palácio do Bolhão, parece que o humor faz de facto parte da tua vida. Tu és naturalmente uma pessoa predisposta a fazer rir ou a rir-te das coisas. Sim, é possível, sim, acho que sim. E pronto, eu fiz aqui um segue assim um bocadinho, grande salto, mas porque o Longe era de facto um espetáculo sério, sobre um assunto muito sério, mas que pela escrita e pela tua interpretação havia ali momentos de ok, agora posso pelo menos sorrir um bocadinho do que ela disse ou do que ela fez. E é tão natural que não é uma coisa... É possível que a escolha da Raquel também tenha sido por aí. Para a encenação, de eu também dar esse lado mais solar. Possível. Mas sim. É isso, o humor é importante para ti? Muito. Palhaça. Sim, muito. Fogo. E é engraçado que, na verdade, eu apaixono-me pelas pessoas também pelo humor, pelo sentido do humor, gosto de estar com elas porque é quase... Para mim é quase uma chávena, isto vai ser parvo, quase como uma chávena de chá quente num dia de inverno. É mesmo conforto. E eu adoro estar com pessoas com bom humor. Sim. Sempre. Não sei, e gosto, mas que não seja daquele humor... Sim, eu percebo, cansa. que cansa. Alguém que está sempre... Muito presente, ou discreto e que... Sim. Eu tenho às vezes cáustico também. Cáustico, eu gosto muito, mas eu tenho um amigo, embora seja de Lisboa, nós não estamos sempre juntos, mas houve uma altura em que ele, acho que a cada frase que ouvia ou dizia, havia um trocadilho, sabes? Opa, pronto, e aquilo tem piada, mas a da altura já ninguém pode ouvir o fulano, não é? Sim, portanto, eu percebo isso do humor que está sempre presente de uma maneira que tu pensas, nunca mais te vais embora. Quase, quando ocupa muito espaço. Ocupa muito espaço, é isso. Calma. Não, mas é isso, eu acho que de facto tu és uma pessoa tão bem-humorada. Pronto, está bem, o que é que se quer dizer? Mas a verdade é que o humor vem contigo, onde quer que tu vás, as pessoas quando te vêm chegar, agora eu estava ali à porta à tua espera, e tu chegas e essa energia já vem à frente, sabes? A energia isso é que é um elogio para mim, fogo. Dava-te um abraço, mas não podemos. Não. Sim, adoro. Sim, que bom. Olha, mas não podemos, mas isso também é uma coisa interessante, porque nesta altura em que estamos todos aí um bocadinho meio confinados, não sabemos muito bem, estamos e não estamos, depois sim. Se isso te faz falta, como é que foi estes meses de não estás com as pessoas, não é? De alguém que te faça sentir uma chávena de chá? Começa a fazer agora, começa a fazer falta. Começa a fazer falta, não é? Sim. Tens as tuas gatas e a tua cadela, eu sei que isso ajuda muito. Sim, fazem-me rir, verdade. É, não é? Sim. Fico horas a olhar para elas, de facto. Sim. Mas faz-me falta, sim, o grupito. Pois é isso. Encontrares ali, nos encontrarmos acolá, sei lá, de fugires para um café com alguém e riste um bocadinho. Faz falta, sim. No entanto, tu estiveste envolvida numa produção já durante o confinamento, um espetáculo aqui do Teatro Bolhão. Apesar de tudo, ainda houve o regresso ao trabalho, mais ou menos, não é? Assim, dentro do possível. Sim, os ensaios não são propriamente iguais ao que era antigamente, por causa de todas as regras, mas isso aconteceu, tiveste essa hipótese também. Sim, depois permitiu-me fugir um bocadinho ao marasmo de... Ou não, eu gosto de estar em casa também. Gosto muito. Não, eu também, tu conheces, mas não sou uma pessoa de sair muito à noite, essas coisas todas. Mas também cheguei a uma altura em que comecei a pensar, até me apetecia. Sim, é aquela coisa de, agora vou sair. Não vou nada a sair com ninguém, porque não posso. Mas é só mesmo por aí. Mas os ensaios eram um bocadinho respirar. Claro. E também havia boa disposição, que é bom. Sim. Espetáculo da Joana Providência, convém que se diga, pronto, é um espetáculo da Joana Providência. Sim. Os Gestos Bravos. Que também é uma pessoa com quem eu gosto muito de trabalhar. Eu ia falar nisso, vocês têm uma relação já muito duradoura, já muitos projetos juntas. Chegou a ser minha professora de movimento na academia. Aqui. Sim. Que engraçado, estás a ver. E agora vamos nos encontrando assim pontualmente.
Porque a Joana Providência, pronto, que ainda é professora na ACE e é uma das diretoras da escola e diretora artística do Teatro Bolhão, também tem, à parte da sua carreira como coreógrafa, que se mantém, faz muitos espetáculos para a infância, para a juventude. Sim. E tu tens estado sempre presente de alguma maneira em vários, desde que eu me lembro. Mais uma vez, acho que é também a Joana a aproveitar uma coisa que tu tens, que é essa capacidade de comunicares simplesmente olhando para o público de uma maneira, ou mexendo-te de uma forma, ou fazendo usando o clown, outras tuas ferramentas. E é engraçado que vocês, de facto, como se costuma dizer, a Margarida é aquela atriz, a go-to da Joana. Ela sabe que pode contar contigo para Acho esse sim, tipo de linguagens. eu gosto muito da linguagem da Joana, que ali é muito poética e mais uma vez também dá-me tempo, Sim. sabes? Dá-me tempo para, sei lá, com um objeto eu tentar criar alguma coisa. Tem esse tempo. Mas também porque essa confiança construiu-se. Lá está, ela sabe o que é que Também, pode sim, esperar de sim. ti se te der tempo. Sim. E tu sabes o que é que ela precisa, o que é que ela gosta. Essas relações profissionais são sempre muito sólidas, porque já também dá tanto tempo. Sim, e é engraçado que eu gosto na Joana, por exemplo, há um espetáculo que é Poemas do Pé para a Mão, Sim. com textos da Regina Guimarães, em que eu transformo alguns objetos enquanto vou dizendo um texto, alguns poemas, e são objetos, sei lá, são formas geométricas, Sim. imagina, mas que se transformam e essa linguagem da Joana, que ela me deixa explorar eu adoro, sim, transformar, sei lá, dar um outro ponto de vista ao público, que é, neste caso, que são crianças. E no caso desse espetáculo são mesmo crianças pequeninas, é um espetáculo mesmo para os mais pequeninos dos pequeninos. Quer dizer, não os mais pequeninos dos pequeninos, porque esses estão no berço e ainda não conseguem olhar para a frente. Ainda não conseguem, não. Sim, cai-lhes o pescocinho, a cabecinha. Tu ainda há bocadinho estavas a falar, engraçado, quando contaste a história de ter sido camareira no Maria Matos. E o que é que seria uma camareira dar indicações aos atores? Está bem assim, está mal assim. Mas tu, de facto, por exemplo, tu dirigiste uma das PAPs, uma das provas de aptidão profissional aqui da ACE. E neste momento a Maria está a fazer cara de quem não quer falar no assunto. Co-dirigi, eu e a Sandra Salomé. Eu ia dizer isso, tu e a Sandra Salomé. Mas a verdade é que tu, pronto, foste uma das encenadoras desse projeto. Atrai-te essa ideia de dirigires atores, de seres encenadora ou diretora? Não. Pronto, próximo assunto. Próxima pergunta. Não de todo. Não sei porquê. E mesmo não tenho necessidade de criar as minhas próprias coisas também. É estranho. Eu gosto de me encaixar nas linguagens dos outros, apesar de ter a minha que é muito própria e muito marcada de alguma forma, mas não sei, não tenho essa necessidade. Mas também invejo aqueles que não gostava de ter e de vou para a frente com isto porque é uma ideia que me moe a cabeça. Quer dizer, isso não invalida que não faças os teus projetos contigo e que te dirijas a ti próprio num projeto de alguma forma. Pois é que de alguma forma, mesmo nos projetos que são dirigidos, maioritariamente que são dirigidos por outras pessoas, encontro o meu caminho muito. Sim. Pronto, uma coisa muito pessoal, muito. Sim, muito teu. Muito meu. E isso de alguma forma dá-me essa. Alimenta-me essa necessidade de. E então não preciso de ter o meu solo ou de dirigir alguma coisa. Um grupo de atores ou Não, pois, não tenho essa necessidade. É isso. Pronto, estamos ditos. Cá 10 beijinhos. Olha, nós estamos neste ano. Acho que é interessante falar disto contigo, porque a escola faz 30 anos, é um número redondinho, 30 anos de uma escola, de uma escola normal, acho que já é uma data para celebrar, de uma escola de teatro ou de cursos que normalmente estão associados às artes performativas. Já não podemos dizer que é só teatro, porque na verdade não é só teatro, mas são artes performativas. No nosso país, toda esta equação cada vez que é mais complexa, não é? Uma escola de artes performativas com 30 anos. Sim, 30 anos é mesmo um número de resistência. Num país como Portugal, com tantas dificuldades, e toda a gente vê as manifestações dos artistas. E esta introdução para fazer, acho que
várias perguntas. Primeiro, como é que se contraria essa imagem, não é? De que os artistas passam a vida em dificuldades e que são os pobrezinhos e que não vais para artista, filho, não sejas ator, não sejas... Sabes? Ainda há um bocadinho essa coisa. Eu lembro-me dos meus pais me dizerem, de ficarem assim, super desiludidos, parece que lhes tinham dado uma notícia terrível, que eu queria ser jornalista. Ai, filho. Sabes? Aquela coisa, ai, por amor de Deus. Não. Quando o meu avô tinha sido jornalista, ou seja, a minha mãe devia ter juízo, mas não, ai, filho, vais receber tão mal. Pronto, não andou muito longe da verdade. A minha mãe, no sentido em que o jornalismo também não é uma... Infelizmente é uma carreira que tem sido muito massacrada com isto dos jornais a desaparecerem, etc. Mas pronto. Mas os atores e os artistas de desenho de luz, cenógrafos, figuristas, normalmente vemos nas notícias que passam dificuldades. Ainda agora, com o Covid-19 também voltamos à conversa. Sim, verdade. Mas na verdade, como é que se contraria essa imagem? Porque não é totalmente mentira que se passe dificuldades em Portugal, porque, pronto, enfim, os apoios são o que são. Mas, admitindo que há pessoas que nos estão a ouvir neste momento e que até pensavam, não como tu, que tropeçaste e entraste numa escola de teatro e vi as tropeções pela vida, mas aquela malta que já pensa que é isso que quer ser, como é que se dá a esperança a estas pessoas? Como é que se diz, não, vai lá, miúdo, vai lá estudar desenho de luz, ou cenografia, ou interpretação? Na verdade, bom, eu não tenho uma resposta concreta para isso, mas contrariar... O que eu sinto é que... Porque é preciso lutar, não? E eu sei que tu... Pois, claro que sim, claro que sim. Tu tens uma mente política de alguma maneira, eu sei, eu conheço-te e sei que tu és uma pessoa que tenta combater estas coisas de... Claro que sim, tem sido uma luta durante estes anos todos, pois claro, não há que contrariar, é mais... Mais do que contrariar é tentar... continuar no sentido, sim, vais sempre contra a maré muitas vezes, mas de alguma forma é encontrares o teu caminho e acabas por encontrar, muito sinceramente. E acho que quanto menos fizeres parte daquele rebanho que quer ser famoso, sim. sabes, que quer é fazer televisão e teres como profissão seres famoso, quanto menos isso acontecer, eu acho que mais... Eu acredito que mais facilidade terás em teres uma linguagem muito própria, em criares uma linguagem tua. E isso vai-te permitir tu viajares com as tuas coisas por vários públicos. Não sei se me faço entender. Sim. Ou seja... havia alguém que não sei, acho que era um fotógrafo que dizia que se gostares muito daquilo que fazes, tu não tens um trabalho, tens, né, fazes aquilo que tu gostas, que te apaixona e tens sempre respostas para as dificuldades que vais ter na vida. Mal ou bem, não tenho trabalho aqui, vou fazer outras coisas, mas voltas sempre àquilo. Como tu disseste, ti próprio. Exato, não é? como um ioiô, quase. Voltas sempre à base. Porque te apaixona aquilo. E na verdade, eu acho que é isso que contraria as adversidades, na verdade. Sim. É tu teres essa vontade de fazer porque tens esta linguagem que queres dar a conhecer e é esse teu alimento, voltas sempre aí, acho. Porque é aquilo que te vai destacar ou definir de alguma maneira a tua linguagem, a tua assinatura. A tua assinatura, sim, e acho que as pessoas depois se aproximam de ti e querem o teu trabalho porque querem ver aquele teu trabalho percebes? Num outro contexto, no trabalho deles. Claro. De quem dirige, de quem produz, não sei. Não sei se estou a ser atenção, que eu acho que complexa. Tu estavas a falar e não é... Ou seja, não estamos aqui a criticar quem escolhe ser ator de televisão ou de cinema. Não é de todo, até porque há atores fantásticos. Não é isso, mas a verdade é que do ponto de vista do grande público, que é só público, não trabalha nas artes, não trabalha em teatro ou cinema, é o público que nos vai ver, ou que vos vai ver, eu não sou ator, que vos vai ver em palco, ou na televisão, ou numa sala de cinema. Há de facto esta distinção, porque normalmente... os atores de cinema ou de televisão são os bem-sucedidos, não é? Porque são os que são vistos, têm, exatamente. ou melhor, e os outros
pronto, são, não existem, na verdade. são Quem não vai ao teatro invisíveis. não vê. Sim. Exatamente. Sim, Ou seja, ainda que existem muitos atores de teatro, atores e atrizes que fazem telenovelas, que fazem séries de televisão, que fazem filmes E no muito cinema, bem, sim, e sim, muito bem. sim. E vice-versa, de vez em quando temos atores que até aqui eram só atores de televisão e agora estão num espetáculo, num palco com algures. Portanto, estas pontes existem, mas para o grande público dá a ideia de que há sempre esta distinção, não é? Há os atores de cinema e televisão e depois, aliás, os de televisão, porque também cinema não é propriamente uma coisa que as pessoas vão muito ou vejam Agora cada mais, vez menos. porque também infelizmente. é mais. Cada vez menos, agora mais. Foi bom, ao mesmo tempo nós contrariarmos. Não, eu percebo o que quer dizer. Mas por exemplo, agora há cinema português mais. Cada vez mais. Sei lá, que não é só pensado para festivais Não, de todo. fora de. Aliás, até é pensado muito para televisão. Tens muito cinema a ser apoiado pelos canais de televisão que depois servem como fonte de distribuição. Sim. Exatamente. Mas fico sempre com esta ideia de que quando nós vemos as manifestações de artistas, como já vimos agora durante estes meses várias vezes, já tínhamos visto antes da pandemia, já tinha havido muitas manifestações por causa da política dos apoios. Sim. Normalmente, quando se liga à televisão, vemos pessoas que, regra geral, não... Quem é estas? Quem é esta gente, não é? Não são pessoas que tu reconheças da telenovela X ou da série de televisão Y. Mais uma vez, não é? Não estou a fazer nenhum juízo de valor, estou a dizer que do ponto de vista do público parece que há esta fronteira entre os atores, os que são bem-sucedidos e os outros que fazem teatro. Não sabendo se o que eu estou a dizer é de facto verdade, mas é uma sensação que eu tenho, que isto existe, Mas existe sim, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que eu fiz questão, não, vai ver este espetáculo, não são de todo, não fazem parte do público de teatro, vão ao cinema pontualmente e são mais de televisão, imagina. Sim. E levo-os ao teatro a ver um espetáculo específico e tal, e ficam a adorar. E quem são estas pessoas que estão no palco e quem são, Sim. porque não os conhecem da televisão. Existe de facto essa barreira, essa fronteira, quero dizer, entre os atores de televisão e os de teatro, que não existem para esse tipo de público. E quando vão ao teatro ficam surpreendidos e uau, afinal. ou quando eu digo, por exemplo, falo de uma tia minha que tenho, que ela não vai ao teatro de todo, vê só televisão, consome televisão. E quando eu lhe digo, por exemplo, este ator é muito bom em teatro e também faz teatro. E se ele leva a ver um espetáculo com aquele determinado ator, ela fica, muito bem, porque o vê ali em carne e osso, porque o ouve a respirar, sim. Porque fica impressionadíssima. É outra dimensão completamente diferente. É outra dimensão, não é? Claro. Então, mas ela não vai ver os seus espetáculos? Muito raro. É muito raro. Dá sempre desculpa. Filha, estou muito cansada. O teu tio está muito cansado. Dá sempre desculpa. Mas vai gostar, o tio vai gostar. Mas bem, estávamos a falar disto desta desculpa, imagem. Sim. Não. É natural. nós perdemos-nos nisto na conversa e ainda bem, é bom sinal, mas como é que se contrariava esta má impressão, má imagem? Não é má imagem, uma imagem muito forte, mas de facto há uma imagem de dificuldade que acompanha sempre a produção artística em Portugal. E não estamos a falar só de teatro, podemos falar de música, podemos falar de outras artes performativas que não o teatro, e que parece que arrastam consigo sempre esse peso de que é difícil em Portugal conseguires fazer alguma coisa. É difícil, de facto. Sim, mas mais uma vez eu acho que é essa coisa de tentares procurar onde é que o teatro se pode encaixar, por exemplo, imagina nas escolas, como é que tu podes ir a uma sala de aula e tentares, percebes, tentar, sei lá, entrares pelas escolas e usares o teatro ou algumas ferramentas para que, por exemplo, sei lá, os alunos consigam projetar a voz e não ter vergonha de falar em frente... Sim. Imagina, são... Que é uma ferramenta muito útil em quase tudo. Sim, ou de saber até o que estão a ler. Imagina, tu no teatro tens essas ferramentas. Exatamente. Sabes usá-las. Nos ensaios é isso, tu sentas-te durante uma semana a fazer trabalho de mesa, a levantar cada cena, os objetivos de cada cena. Imagina, para os miúdos de uma escola normal que estão habituados a levar com a Bíblia em cima. A Bíblia no sentido de... Não que tu metes, Margarida. A norma, como é que se chama? O programa das que os professores têm de dar à pressa, claro. Porque têm de cumprir vários objetivos. Chega lá alguém diferente que lhes propõe diferentes
soluções para eles terem estas... Texto, subtexto, interpretar. Imagina, isto são caminhos, mas pronto, neste país é um bocadinho... Ainda está muito fechado a isso, de facto. Há aquele estigma, vêm para aqui os atores Sim. com roupas escasetas, Esfregues. esfregues. Ainda há esse estigma. Eu sei. E quando não... Pá, não pode ser, porque há imensas respostas que nós podemos... Eu também acho que sim. Mas porquê que há esse estigma? Pois Qual é a não sei. origem disso, não é? Porquê que... Sim, porque é que não abrem? Porquê é que existe o estigma? Que é artista, é fechado para o resto da sociedade. E é por causa desse estigma, precisamente, que quando o ator manifesta, o ator, ou o encenador, ou o desenhador de luz, ou o realizador de cinema, manifesta as suas dificuldades, as pessoas têm o mesmo problema. Pronto. Sim, não sei. Nem se queixar agora. Ou seja, acho que é o mesmo estigma, é a mesma origem. É nesse estigma. Eu acho que é por não perceberem o que é que fazemos, que é aquela coisa, desconhecem, têm medo, ou não preferem nem saber, fica só pelo estereótipo da coisa. São pessoas esquisitas e fechadas e intelectualmente muito fechadas, que eu não consigo chegar lá. Quando não é verdade, quando o teatro pode chegar a muito e pode dar imensas respostas, levantar outras questões. Mas é uma coisa que também muitas vezes se diz, e até aqui na escola se ouve muito as ferramentas que se ensina a um ator, ou a um cenógrafo, um figurinista, pronto, pessoal que trabalha em teatro, são ferramentas que podes usar no jornalismo, como professor, se fores professor, como aluno, se fores aluno de outra área qualquer. São ferramentas que complementam uma série de áreas que te ajudam a expressar melhor, te ajudam a não ter vergonha em público, que te ajudam, sei lá, a andar direito, não interessa o que for. Respirar Sim. Ou seja, é uma área tão complementar de tudo o resto que tu fazes na tua vida. Absolutamente, sim. Que eu lembro-me de ser mais pequeno, minha avó dizia-me mesmo que eu andava com os pés um bocadinho para fora. Sabe aquela coisa de andar assim, não era bem à pato, mas quase. Minha avó estava sempre a dizer, mete os pés para dentro. Minha avó passava a vida a dizer, mete os pés para dentro, rapaz. Muitos anos mais tarde, já a minha avó tinha morrido, quando eu faço o curso de interpretação do Teatro Universitário do Porto, que são assim uns mesitos, quando dei conta, já não tinha os pés para o lado, sabes? É uma coisa que é uma forma tão subreptícia na tua cabeça, que tu nem te apercebes e de repente tu andas mais direito, não tens os pés para fora, as costas estão um nadinho mais direitas do que estavam antigamente. Ficas consciente de ti, né? Sabes? E de repente apercebes, tipo, para lá, mas como é que eu cheguei aqui? E, ou seja, pronto, isto para dizer que, de facto, a nossa área, a área das artes, do espetáculo, não sei, sofre deste estigma e é tão chato isso. É muito chato porque te ajuda imensas... Ajuda-te não, dá-te uma visão das coisas que tu não estás habituado. É tudo tão isso, não estás habituado, é isso. Estás formatado para outra coisa e ainda por cima nas escolas tu tens a cabeça separada do resto do corpo. Parece que o cérebro está feito só para pensar, o corpo para estar sentado e quieto porque as pessoas não querem que tu te mexes. E muito menos a voz. Não fala! Só quando podes dizer... Só quando perguntares alguma coisa. Bom, estou a ser injusta, mas é... Ainda bem que as professoras e os professores não sabem onde é que tu moras. Amanhã tinhas lá uma manifa à porta. Não, eu estou a falar da minha experiência. Mas acredito que haja muito bons professores e claro que sim. muito pacientes. Claro que sim. Mas olha que ainda há pouco tempo ouvi uma conversa a propósito disso. Uma conversa na televisão. Eu não sei dizer quem foi. Também não me quero comprometer com isso, mas em que, a propósito disso do cérebro, é que o cérebro dos alunos estava a ser formatado, não é para pensar, é para receber. Receber, exato, sim. E não podem levantar questões quase, a não ser... recebe informação. E sem questionar, sem pesar outra hipótese para o mesmo assunto, ou outra forma de abordar o mesmo assunto. Pronto, e essa era a ótica de quem estava nessa conversa, que era os alunos são meros esponjas. Exatamente, só. meras esponjas, até a expressão até usada assim, meras esponjas. E de facto acho que é bom questionar. Tu fazes isso com teatro, tu questionas coisas. De questionar, sim. Eu, por exemplo, até texto, tu questionas textos. Este texto faz sentido agora, também, desta maneira. Exato. Sim. É chato tu chegares a um... Não, ultrapassa um bocadinho o chato, mas não tens questões a fazer, ficas cerebralmente morto. Sim. Eu lembro-me na escola, eu tinha medo de fazer perguntas, porque
que ia... Sim. Começava a perguntar, não, mas vão pensar que eu não percebi. Mas de facto eu não tinha percebido. Mas tinha medo de... Claro, e até porque mostrar isso. havia um real medo aos Absurdo. professores, não era? Havia aquela coisa do medo do Medo. professor. Sim, absurdo, sim. Se eu pergunto, ele vai berrar comigo. Ou... Não sei, eu também não quero ser injusto, mas a verdade, a minha experiência não foi nada essa. A minha professora primária era absolutamente maravilhosa. Mas bom, pela comparação, nós sabíamos, dos miúdos também tinham medo de perguntar aos seus professores que eles iam passar-se da cabeça, Claro. por causa da pergunta. Não, há professores fantásticos e encontras imensos professores, por exemplo, em cursos, em workshops, por exemplo, de teatro físico ou de cursos de teatro, imagina, porque de alguma forma também eles querem transformar isto tudo e querem chegar de uma outra forma aos alunos e de incluí-los numa outra coisa. De resto, já houve, inclusive muito aqui bom. no Teatro do Leão, já fizemos workshops precisamente mais apontados para professores. Ok. Precisamente para isso, para eles também terem mais ferramentas de comunicação. Olha, voltamos à comunicação, mas a verdade é que é isso, voltamos à comunicação, é sempre a comunicação. É isso. E, portanto, acho que era mesmo, não sei, este estigma tem de cair. É, sim, é uma treta. E depois tu vês miúdos que, por exemplo, saem do ensino regular e vêm para a escola de teatro. Sim. Tu encontras esses miúdos no primeiro ano e encontras esses miúdos no terceiro Sim. ano. Dão um salto assim, uau, É gigante a diferença. É incrível. gigante. E se calhar vão para outros cursos. E tu reconheces essas pessoas mais tarde, Sim. que fizeram teatro ou que estiveram em contacto com artes e É verdade. tu reconheces essas pessoas porque são mais sensíveis, porque têm segundas visões em relação às coisas que veem, terceiras, quartas, têm viram as coisas ao contrário e tentam descobrir de outra forma. E não têm problemas em expressar, seja o que for, que lhes vá lá dentro, de alguma maneira. Uma vontade, um desejo, uma opinião. Uma opinião, Expressam-na, sim, sem perguntam. problemas. Sim, é muito... Tu reconheces essas pessoas no teu dia-a-dia. Sim. E De resto é uma coisa que... e não são artistas. E não são artistas, mas passaram por um filtro. Exato. E nós temos... Eu acho que nós temos-nos deparado muito com isso. Estavas a falar de uma sociedade que não se questiona ou que se choca quando alguém levanta a questão. Nós temos visto muito isso. Com a cena das estátuas que são derrubadas e da estátua do padre que foi grafitada e dos direitos dos homossexuais, das minorias. E há muitas pessoas que ainda pensam que ficam espantadas quando alguém levanta essa questão. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Não quero transformar isto agora de repente numa conversa política, mas outra oportunidade, há de cá voltar e vamos falar sobre isso com mais atenção. Só tão político. Mas acho que tem a ver com isso também, a sociedade. Estavas a falar um bocadinho das pessoas se acomodarem. A sociedade está acomodada de uma maneira que quando alguém questiona por que não mandar abaixo uma estátua de um esclavagista, por exemplo, as pessoas ficam... A primeira reação é de choque. Porque não estão habituadas a esse tipo de levantar questões. Ver a coisa de outra maneira. Sim, porque é que isto aconteceu? Sim, porque é que esta pessoa quer mandar abaixo uma estátua? Sim, e que estátua é esta? Apesar de na escola ter aprendido ou de aquilo que me chega logo de imediato é que Exatamente. este senhor esteve envolvido nos grandes descobrimentos. Exatamente. Mas o que é que foram os descobrimentos? Essa curiosidade que tu tens que, sei lá, dar uns passos atrás para continuares para a frente com outra visão. Acho eu. E tentar perceber a visão do outro, mesmo não consigas à primeira, porque nem sempre é fácil, perceber porque é que esta estátua faz confusão àquela pessoa. Sim. Por exemplo. Por exemplo. Porque é que os livros de história são injustos, por exemplo, para a comunidade africana em Portugal. Ou de origem africana em Portugal. Porque é que os nossos livros de história não são totalmente o que eles deviam estar a ler. Não são a maneira mais correta de falar da história, que também os envolve de alguma maneira. E as pessoas não têm esta capacidade de pensar assim, porque é que isto faz confusão àquela pessoa? Deixa-me cá pensar um bocadinho nisto. Sim. E acho que, fiz aqui uma derrapagem para uma coisa política, mas a verdade é que também tem a ver com, estamos a falar do estigma e claro, como é que se controla, como é que se contorna esse estigma? As pessoas têm que se pôr no papel dos outros, senão não vamos lá. Absolutamente, sim, não podes ficar logo pela rama. Não. Não podes apanhar logo... Não é fácil esse trabalho de investigação quase, não é? Ok, espera. Está bem. Isto parece-me horrível que eles andem para aqui a manifestar-se, mas sempre lá o que é que eles estão a fazer. Sim, mas imagina, nem sequer tem de ser de grande investigação, de ires procurar grandes documentos ao tom do tom. Não tens que... mas pelo menos imagina conversar. Imagina que alguém tem uma opinião diferente de tu e tu ouves e tu perguntas e tu disparas e o outro devolve-te
com uma resposta dele e pergunta, sei lá, de alguma uma espécie de negociação, de diálogo, Sim. te leva se calhar a mudar de opinião ou não. Mas ok? pelo menos a Ou ficar não. mais... Mas pelo menos a ficar mais acordado. Sim. E não ficar só pela rama da tua opinião, Não, é isso, mas que às vezes é muito se básica. as pessoas se conseguirem pôr um bocadinho na pele dos outros, vão perceber que quando um artista sai à rua para se manifestar, não está só porque Exato. estou aqui porque Sim, quero sim. fazer barulho. Não, há uma razão muito forte por trás disso. Sim. Eu que há tempos vi um microdocumentário sobre um senhor nos Estados Unidos, já com 60 e tal anos, 70, e dizia, eu era racista. Mas depois houve um dia que pensei, mas porquê é que eu sou racista? E então entrou numa loja e foi falar com uma senhora afro-americana e disse, olha, eu sou racista, mas eu queria perceber o que é que se passa, o que é que eu posso fazer para perceber melhor porque é que eu sou racista, como é que eu posso, se calhar, mudar isto. E a senhora disse, olha, saia para a rua e fale com pessoas negras ou hispânicas, fale com elas. E ele fez isso. Só o facto de ele chegar a esse Exatamente. eu sou racista. Eu sempre fui educado, imagino, os pais eram racistas ou não faço ideia, aquilo devia ser pai mas só o numa facto área... de chegares a essa Exatamente. conclusão e de assumires para ti, poxa, eu sou racista, que politicamente é incorreto, ou é incorreto de todo, mas todo. sim. E houve uma senhora das que ele abordou, porque ele abordava as pessoas na rua. Olha, não se importa, eu precisava falar consigo só aquilo. Fazia isto. E houve uma senhora que até inclusive lhe deu alguns livros de autores afro-americanos, James Baldwin e outros. Sim. E ele foi à biblioteca buscar os livros e leu-os. E de repente era outra pessoa completamente diferente. Mudou, tipo, radicalmente aos 60 e tal anos. Porque teve essa atitude de, espera lá, mas porque é que... Sim, espera lá, há mais gente no mundo. Exatamente, e acho que se além as pessoas fizerem isso, neste caso, mais uma vez, ficámos aqui 2 horas a conversar com todo o sim, gosto, sim. mas o estigma é uma coisa que temos de mudar na nossa área. Porque te para de alguma forma. Não, para completamente. Para-te o cérebro de, não, eu sou assim, 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 ponto final. E assim serei. E assim serei. E chega. Mas falta empatia, não achas? Falta empatia, as pessoas deviam ser mais empáticas com os problemas dos outros. Porque não vives sozinho, na verdade, né? E essa coisa da raça é... é absurdo. E nós, esta coisa da raça nós vamos lá buscar porque é de facto mais é mais gritante no sentido do preconceito e das injustiças que isso traz, mas lá está, na nossa área, mais uma vez, sempre que um artista grita eu estou com fome, ou não estou a receber, não estou a trabalhar, e agora na pandemia foi um assunto bastante falado, por favor compreendam porque é que eu estou assim, não é sempre assim, mas agora percebam-me, sejam lá simpáticos um bocadinho, tentem perceber. E acho que isso nem é uma luta que ainda estamos a meio caminho de conseguir mudar alguma coisa aí. Sim, enquanto o próprio governo não mostrar os diversos governos, digamos, boa vontade em mostrar que sim, a arte é um cunho, é aquilo que a tua cultura... A educação faz parte do teu processo educativo, de alguma maneira, não é? É o teu cartão de identidade, Sim. Percebes? Mas na verdade só se fala quando, ou só aparece quando há prémios que recebemos em Veneza, ou há prémios que recebemos... E mais uma vez sempre numa coisa mais mediática feiras. com o cinema ou a televisão, não tanto as artes performativas, tipo os espetáculos de dança ou teatro. Sim, muita pena, porque há imensos prémios que são distribuídos a companhias portuguesas, e há imensas companhias portuguesas que viajam imenso lá fora e que são reconhecidas no mundo e que chegam a Portugal e andam a preencher formulários para receber uns dinheirinhos aqui e acolá para continuarem a vida. Mas enquanto não houver entidades responsáveis que, sei lá, que é essa coisa que eu queria dizer durante a nossa conversa, que é, enquanto também não entrarmos pelas escolas adentro e mostrarmos... quer dizer, não é a nossa função, é assim de todos os governos, de mostrar que a cultura é uma coisa, é o teu cunho, é o teu carimbo. Sim. Não tens de ter vergonha. E seres artista, criador no teu país, é isso, é fazer parte disso, é fazer parte dessa cultura, desse teu cunho, desse teu carimbo. Ou melhor, é alimentares isso, é dares esse símbolo de qualidade ao teu país.
País, cultura, não quero estar aqui a ser nacionalista, cultura. Sim. E acho que é mesmo importante, desde criança, tu teres esse acesso, esse livre acesso aos escritores, aos pintores, aos artistas plásticos, aos atores, aos músicos, fotógrafos. músicos, sim, criadores, de um modo geral, que fizeram, pronto, que põem Portugal, que põem a tua cultura no mundo, que, não é? Cultura, já estou eu com Portugal. Portugal! Não, que horror. Dá para depois no podcast pôr o hino, enquanto eu estou a dizer isto? Fiz. Sim, pronto. O Fábio diz que sim. Estou a brincar, eu acho que depois do que tu disseste, acho que vamos ficar por aqui, porque de facto é isso. Porque foi muito mal feito. Não, foi ótimo. Pronto, foi incrível. E agora com o hino, assim, eu posso uma cena apoteótica para o final. Olha, promete-me que voltas cá. Se me convidares, volto. Sim, venho. Porque claramente ficaram muitas horas de conversa por ter. Sim, isto já vai... 1h e tal, não é, 1h e tal? 1h e tal. Eu tenho que ir para casa, que a minha vida não é isto. Não é isto, e eu tenho de ir comprar coisas para o Natal. Eu também. Epá, sei lá, frutos secos, papel de embrulho, tenho que comprar papel de embrulho. Também, mas eu não tenho com que embrulhar. Não tenho as prendas. E não guardas as prendas ainda? Não. Pois. Mas posso só dar o papel. Aqui está um papel de embrulho. Mas pronto, sim. Adorei ter-te cá. Foi a primeira conversa assim mesmo séria que tivemos. Sim, com algumas derrapagens para a estupidez, mas isso faz parte. Sim, abençoados. Vou-te convidar outra vez. Sim, cá estarei. Gostei mesmo muito de ter aqui. Eu adorei-te aqui estar. Sim. Olha. Mesmo. Fiz. Feliz Natal. Feliz Natal. Ai, vamos lá a isto. Vamos almoçar. Olha bem. Continua. Pronto, foi o 4º episódio do Sótão, com a Margarida Gonçalves, atriz. Do outro lado do vidro, como sempre, o Fábio Ferreira no som, grande Fábio. E voltaremos em breve. Obrigado.